Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aí ao nosso estudo. Desde a última aula, a gente já iniciou aí, né, uma introdução do estudo da função metabólica e endócrina. Então, a partir de hoje, a gente inicia aí a avaliação e o manejo dos pacientes com distúrbios relacionados, né, a processos metabólicos e endócrinos. É algo também que traz aí uma importância grandiosa na nossa prática da enfermagem, né? E que nós, enquanto profissionais, a gente deve ter uma visão especializada com esses pacientes, para que a gente consiga aí planejar, né? Quais serão aí as ações para melhoria da assistência e desse cuidado com o paciente direcionado aí a distúrbios metabólicos e endócrinos. Então, para iniciar esse estudo, o que eu trouxe para vocês? A avaliação e o manejo de pacientes com obesidade, né? A gente escuta tanto aí falar sobre obesidade, mas e aí, vocês entendem qual que é o conceito da obesidade, quais são suas classificações, qual que é a forma de tratar, de diagnosticar e quais são os cuidados de enfermagem com o paciente aí nessa condição de obesidade? Então, é esse o objetivo da aula, né? Instruí-los para que vocês consigam lidar com pacientes que hoje, né, a OMS ela já trata a obesidade como uma patologia, então a gente pode falar num processo patológico como obesidade, e é isso que eu quero que vocês aproveitem aqui dessa aula, tá joia? Então, como todos os capítulos que eu venho discutindo aí com vocês, né? Antes, eu sempre gosto de colocar um glossário para vocês terem noção dos termos técnicos que estaremos, né, relacionando e falando, e não será diferente nessa aula. Então, se falando aí de ações relacionadas ao tratamento da obesidade, aqui eu trouxe os principais termos técnicos para vocês estarem pausando a aula, fazendo a anotação. Não sei se vocês estão criando aí um dicionário, né, de termos técnicos. É importante para quem não teve essa ideia ainda. Isso ajuda muito a gente fazer um dicionário aí técnico para que vocês entendam o que é uma disfagia, um genoma, o que é o IMC, a microbioma, a obesidade em si. Ou seja, são termos que estaremos utilizando no decorrer aí da aula. Então, vamos para uma introdução breve, né, para vocês terem entendimento do que é contextualizar esse tema obesidade. As taxas de obesidade na Europa e no âmbito mundial alcançaram aí proporções pandêmicas, ou seja, né, se alcançou uma proporção pandêmica é algo que se preocupa, porque foi disseminada em um número grande, tendo em vista aí a alta prevalência da obesidade. Nós, enfermeiros, encontraremos aí, né, na nossa profissão, na nossa prática, adultos também já aí trazendo, né, pacientes pediátricos com obesidade em todos os ambientes clínicos, né, ou pacientes internados a nível ambulatorial, ou seja, é uma condição que a gente vai lidar praticamente no nosso dia a dia. E nessa aula, o meu objetivo com vocês é descrever aí a etiologia, quais são as manifestações clínicas, de que forma será esse manejo, esse cuidado de enfermagem com o paciente com obesidade e também conhecer quais são aí os tratamentos utilizados, né? Os não cirúrgicos, os cirúrgicos, para vocês conseguirem aí evoluir com pacientes que têm aí esse quadro clínico, certo? Então vamos aí para a definição. Quem se lembra? Quem sabe?
A obesidade, pessoal, ela é definida aí pela OMS como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode comprometer a saúde. Então, a obesidade ela vem, né, como algo que compromete a nossa saúde, né? Ou seja, pacientes obesos eles têm uma maior chance, né, de evoluir aí com doenças cardiovasculares, né, hipertensão, diabetes, dislipidemias. Então, a obesidade, ela obedece aí critérios comumente utilizados para definir uma doença. Então, por conta disso, pode-se dizer que a obesidade ela compromete, pessoal, o funcionamento normal do corpo. Então, pacientes que possuem obesidade, eles apresentam sinais e sintomas característicos que os levam aí a um risco de morbidade, tá joia? Então, não esqueçam, a obesidade ela é definida como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode estar aí comprometendo a saúde, tá joia? E quais são os riscos, né, de obesidade? As causas, elas são muito complexas, tá? Existem multifatores. Isso pode incluir tanto um fator genético, um fator ambiental, um fator comportamental e também um fator fisiológico. Então, em se falando aí de obesidade, entendam, né, que as causas, elas são aí multifatoriais, tá joia? E ela está associada a uma redução de 6 a 20 anos aí na expectativa global de vida, ao tanto que isso é sério, né? Pessoas que evoluem aí com quadro de obesidade pode ter uma redução de 6 a 20 anos na expectativa global de vida. E isso também vem associado a um número alto de morbidade, de mortalidade, por numerosas outras doenças, porque a obesidade ali, né, é o meu diagnóstico primário. Porém, por ser aí, né, uma doença que causa muitas disfunções de outros sistemas, ela vem sendo aí, né, uma das causas, né, de morbidade e mortalidade por diversas outras doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Tem o câncer também, que está associado a essa questão da obesidade, que a gente vai estar falando daqui a pouco, tá? E quando a gente fala de obesidade, algo que vocês precisam ter muito entendimento é a medida, né, que aumenta o índice de massa corporal. Quem já ouviu falar aí? Quem já mediu o seu IMC? Então, o IMC, né, são números, né, são taxas que trazem para a gente classificações deste paciente. Se é um paciente que já está na obesidade grave, moderada, então é muito importante, né, fazer essa mensuração do peso sobre a altura para a gente entender em qual classificação e como conduzir esse paciente que está ali caminhando para um quadro de obesidade, tá? Então, como eu falei para vocês agora há pouco, o risco global de câncer e o risco de morte por câncer também aumenta em pacientes com obesidade, né? Essa condição ela é responsável por até 90 mil mortes por câncer anualmente. E, como já falado também, a obesidade ela aumenta a probabilidade de desenvolver diabetes mellitus do tipo 2 em 10 vezes. Olha aí que importância. A probabilidade desse paciente evoluir com um quadro de asma, de hipertensão arterial, aí quase 4 vezes a mais. Então, já percebam a importância e o quanto é assertivo o enfermeiro ele ter aí o conhecimento, a noção, né, de orientações que trabalham a prevenção, que trabalham esse tratamento, justamente para a gente melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E outra condição também que os adultos com obesidade têm probabilidade aí de evoluir futuramente é o diagnóstico de doença de Alzheimer, tá? Então, a gente pega um adulto aí, comparando, né, que mantém um peso normal
e um adulto com obesidade, a gente tem aí uma probabilidade 2 vezes maior de esse paciente futuramente evoluir com diagnóstico de Alzheimer. Então, aqui nessa imagem que eu trouxe, a gente consegue visualizar doenças e distúrbios mórbidos que estão associados, tá, à obesidade. Então, ó, doença de Alzheimer, ansiedade, depressão, o AVE, que é o acidente vascular encefálico, câncer de tireoide, a asma, a apneia, né? Que é uma apneia obstrutiva do sono pelo grande peso, infecções respiratórias, doenças hepáticas, né? Como a gordura no fígado não alcoólica, o câncer de fígado, a colecistite, a colelitíase, câncer de vesícula biliar, a osteoartrite, câncer de próstata, o câncer coloretal, câncer renal, diabetes mellitus tipo 2, o câncer de pâncreas e também a hipercolesterolemia. Então, só para vocês terem aí uma visão geral do impacto, né, que esse quadro de obesidade pode trazer aí para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Então, mais um quadro aqui para vocês pararem, né? Faz uma pausa. É importante vocês conhecerem essas doenças, anotarem esses nomes técnicos, porque quem for trabalhar, e principalmente na clínica médica, vocês vão lidar diretamente e diariamente com essas condições, tá? Então, como eu falei, a asma, dor lombar crônica, a gota, diabetes do tipo 2, vários tipos de câncer, o AVE, a ansiedade, a depressão. Então, é importante que vocês tenham aí um nível de conhecimento necessário para poder conduzir aí esses pacientes, certo? Então, ok, falamos aí de fator de risco, falamos de definição, falamos de doenças, né, que podem ser aí secundárias a esse quadro de obesidade. Agora eu vou comentar um pouco com vocês sobre a fisiopatologia, ou seja, né, vamos falar da doença em si. A obesidade, ela é uma doença crônica recidiva, né? Caracterizada aí, como eu já falei para vocês lá no início, por um acúmulo excessivo de gordura corporal e ganho de peso, né? Ou seja, lá no nosso tecido adiposo, eu trouxe aqui um adipócito, que é a nossa célula aí presente, né? Nessa gordura aí corporal, e esses aumentos da gordura corporal causam uma condição que chama adiposopatia. O que é isso? É uma disfunção do nosso tecido adiposo. Adiposopatia é uma disfunção do tecido adiposo. E é aí decorrente dessa disfunção que promove o desenvolvimento de doenças e distúrbios metabólicos, psicossociais e biomecânicos, ou seja, né? Essas células disfuncionais do tecido adiposo, elas liberam milhares de mediadores bioquímicos que vão provocar aí no nosso organismo alterações inflamatórias que são crônicas. E essas alterações resultam no desenvolvimento de numerosas doenças, né? Incluindo aí as principais, como eu falei para vocês, que são as doenças cardíacas, a hipertensão e o diabetes mellitus tipo 2. Então, essa é a fisiopatologia da obesidade, como eu falei para vocês. É uma doença crônica que é caracterizada por acúmulo excessivo de gordura corporal e por ganho de peso. Então, essa doença ela leva ao aumento de gordura, que causa a adipossopatia. O que é isso, né? Mais uma vez, a adipossopatia é a disfunção do tecido adiposo, né? E essa disfunção, pessoal, ela promove aí o desenvolvimento dessas doenças e desses distúrbios metabólicos, biomecânicos e também psicossociais, tá? Quando essas células aí do tecido adiposo, elas entram em disfunção, o nosso organismo ele começa a liberar mediadores bioquímicos
E essa liberação de mediadores vai provocar alterações inflamatórias crônicas no nosso corpo. E através dessas alterações inflamatórias, pode-se aí resultar no desenvolvimento de numerosas doenças, como doenças cardíacas, hipertensão e diabetes mellitus tipo 2 são alguns exemplos, tá joia? Então, assim, no nível mais fundamental, entendam que a obesidade, ela resulta de um desequilíbrio metabólico, né? Caracterizado por quê? Pelo quê, professora? Pelo excesso de consumo de calorias em relação ao nosso gasto calórico. Então, o consumo, ele é muito maior do que aquilo que o nosso corpo precisa, tá? Então, é aí onde vem o excesso, é onde vem a disfunção. Nós, indivíduos, consumimos alimentos em quantidade excessiva, né? E acabamos praticando aí pouca atividade física ao longo do tempo. Por este motivo, resulta aí no ganho de peso. Então, só o exemplo. Eu falei nós, mas só para exemplificar. Lógico, porque tem pessoas, né, que mantêm uma qualidade de vida, que ela é proporcional, que ela é assertiva, mas infelizmente a gente possui ainda muitas pessoas, né, que estão evoluindo com quadro de obesidade, justamente por essa falta aí de cuidado, por essa falta de estímulo, né, por um comprometimento aí talvez que seja hormonal. Então tem muitas condições que levam ao paciente a esse quadro de obesidade. Mas é fato, se o indivíduo ele consome alimento em quantidade excessiva e pratica muito pouca atividade física ao longo do tempo, isso vai resultar em ganho de peso, tá? E é fato que a quantidade, o tipo de alimento consumido, ele vai afetar nas nossas vias digestivas, vai afetar nas nossas vias metabólicas, certo? Existe aí, né, uma hipótese de que certos alimentos processados e ricos em calorias, que contêm aí um xarope de milho rico em frutose, açúcar simples ou gorduras trans, eles levam o nome de obesogênicos, ou seja, né, são aí alimentos que promovem o ganho de peso, resumindo para vocês. Então, existe uma hipótese de que certos alimentos que são processados, que são ricos em caloria, que tem presença de frutose, eles são obesogênicos. Se é obesogênico, o que isso vai fazer no nosso corpo? Vai promover o ganho de peso. É por isso que quando você vai no profissional direcionado, seja na nutricionista, seja no nutrólogo, seja no endocrinologista, né? Ele te direciona num cardápio, num protocolo de dieta que não contém essas substâncias, que não contém essas fórmulas. E se contém, é em pequena quantidade, que não vai te prejudicar, tá? Então, por isso as orientações aí para essa melhora de qualidade de vida, tá? Então, além disso, porções também de alimentos que são servidos em restaurantes, né? Embalados nas prateleiras de supermercado, elas aumentaram aí nos últimos 20 anos e afetaram sutilmente a sensação de saciedade. Ou seja, a gente vai lá, compra aquele alimento e tem ali uma saciedade, uma sensação de ter comido quantidade suficiente de alimento. Por isso que virou uma loucura esse comércio industrial, né? Dessas prateleiras aí dos supermercados. Outro fator que deve ser bem observado são os hormônios. Tem pacientes que eles evoluem com obesidade, porém não tem um histórico de alimentação excessiva, não tem um histórico de consumir alimentos, né, que são aí ricos nessas substâncias que engordam, porém tem uma disfunção hormonal. A gente tem aí múltiplos hormônios que controlam o desejo compulsivo por alimento, que nos traz aquela sensação de plenitude, e todos esses hormônios eles podem estar afetados nesse momento aí da disfunção. Em resposta a períodos de jejum, tem um hormônio que chama grelina, não esqueçam, grelina.
ele é secretado pelo estômago. Então, esse hormônio grelina que manda a mensagem lá para o nosso sistema nervoso central, apontando que naquele momento a gente precisa se alimentar. Então, é o hormônio da fome, tá? E o hormônio neuropeptídeo, ele é secretado no intestino delgado. Esses hormônios, só a título de conhecimento, eles levam aí, né, o nome de orexígenos, e isso significa que são hormônios que estimulam o nosso apetite, né? Por meio aí de vias do sistema nervoso central, como eu falei para vocês, que vai levar essa informação lá para a região do nosso hipotálamo, sinalizando vias neurais superiores que, né, resultam aí no comportamento da nossa alimentação. Então, percebam que é toda uma cadeia de sinalização até que essa informação chegue lá na região do hipotálamo, né, sinalizando que a gente precisa se alimentar naquele momento. Quando ocorre a ingestão do alimento, existem também múltiplos hormônios que são liberados no nosso sistema digestório. Para quê? Para promover a saciedade. Então, perceba que um estimula o sistema nervoso central, sinalizando que estamos com fome, que o nosso corpo precisa de alimento, e já tem, né, numa outra parte, hormônios que trazem aí a saciedade. Então, após o alimento, esses hormônios são ativados, né? Alguns exemplos é a somatostatina, a colecistocina, a insulina, só para vocês conhecerem que existem aí essas funções, tá? Elevações nas reservas de gordura ou tecido adiposo resulta no aumento do hormônio leptina. Esse leptina, ele é secretado pelas células adiposas e tem aí um efeito de sinalizar a saciedade no hipotálamo. Então, eu destaquei a leptina porque ele é o mais falado. E em quadros de obesidade, a gente tem uma disfunção dessa grelina, tem disfunção de leptina, fica tudo desregulado. É por isso que o comando, né, ele não chega lá no hipotálamo, dependendo dos níveis, se tiver muito baixo, se tiver muito aumentado. Então, esse paciente, ele não entende, né, qual que é o momento certo da fome, qual o momento certo da saciedade, porque está tudo desregulado. Então, acredita que os pacientes com obesidade que perdem peso também apresentam aí uma redução do nível da leptina, que persiste aí ao longo do tempo, criando uma sensação persistente de fome. E é isso que pode explicar porque muitos pacientes com obesidade que perdem peso tendem a recuperar. Então, vocês entenderam essa minha fala? A gente está ali com a disfunção desse hormônio leptina, que é um hormônio que traz saciedade. Então, em quadros de paciente com obesidade, pode acontecer dessa leptina, ela está em níveis baixos. Então, esse paciente ele não consegue ali entender que ele está no nível de saciedade. Então, o que é que ele faz? Ele come, porque o hormônio está no nível baixo. Então, se está no nível baixo, ele não está sinalizando ali com frequência de que, ó, pare, já saciou, tá? Então, por isso que é importante ter um acompanhamento, fazer exames regularmente, para entender aí todos esses números. Então, aqui eu trouxe a leptina e a grelina. A grelina, ela entra aí, né, antes de comer, é produzida aí, né, por células do trato gastrointestinal, e é ela que vai sinalizar que estou com fome, vai mandar lá para o nosso sistema nervoso central, que sinaliza para a região do nosso hipotálamo, vem a mensagem e a gente se alimenta. Então, neste momento, grelina, né, ela sinaliza a fome e leptina não saciou ainda, porque eu não me alimentei. E já o hormônio da saciedade, que é a leptina, né, é um hormônio feito por células adiposas. Então, perceba, a grelina é produzido por células lá no nosso trato gastrointestinal, isso é importante. E já quando eu falo da leptina, é um hormônio feito por células adiposas. Então, se é um hormônio da saciedade, saciei, desceu ali a fome, né? Se eu saciei,
essa grelina ela não vai mais, né, sinalizar que eu estou com fome, porque veio aí a saciedade. Então, compreendam certamente quando está baixo, quando está alto, fazendo aí essa comparação entre o que é fome e o que é saciedade. Com fome, grelina. Saciedade, leptina. Com fome, grelina. Com saciedade, leptina, para vocês não confundirem. Quando eu chego aqui na avaliação e no achado diagnóstico, a ferramenta que a gente utiliza, né, para poder avaliar e classificar é o IMC, que é o índice de massa corporal, né? A gente pega ali a altura, o peso do paciente e faz a medição através do índice de massa corporal. Então, o que é isso? É uma medida, pessoal, definida, utilizada aí, né, para poder determinar se um paciente está ou não com sobrepeso, se ele está com obesidade. Então, essa medida ela é baseada em quê? Na razão entre o peso corporal em quilogramas e a altura em metros. Então, é uma fórmula, peso sobre metros, vem a numeração. Aqui um exemplo, 1,82 de altura e 115 quilogramas de peso. Então, você coloca na fórmula e o IMC deu 33. E agora, professora, como que eu vou saber se esse paciente ele é sobrepeso, se ele é obeso, né? Existem aí tabelas com numeração, justamente para poder classificar esse paciente e direcionar o tratamento. Então, o que é um paciente sobrepeso? Isso aqui é importante. O paciente que ele é classificado como sobrepeso ou pré-obesidade, eles vão apresentar um IMC entre 25 a 29,9. Então, vocês podem fazer aí até o de vocês. Peguem o peso de vocês e IMC. Um exemplo, 60 dividido por 1,62 m. Esse resultado você joga nesse número aqui para você entender. Então, IMC entre 25 e 29,9 apresenta aí uma pré-obesidade. Enquanto aqueles com obesidade, eles têm um IMC que é maior que 30. Então, resultados que são maiores que 30 nesse IMC já é classificado como um paciente que tem obesidade. Já pacientes com IMC superior a 40 recebem um diagnóstico de obesidade extrema ou grave. Então, perceba a importância aí do conhecimento de vocês. IMC de 25 a 29,9 apresenta aí um sobrepeso ou pré-obesidade. Pacientes que têm IMC que ultrapassa a numeração 30 já são classificados como obesidade. IMC acima de 40 já recebe um diagnóstico de obesidade extrema ou grave. Ficou alguma dúvida aqui? Não, né? Então, bem simples, eu trouxe aqui a tabela, faço o print dela, isso aqui é importante para vocês levarem para a vida de vocês, tá? Porque quando vocês fizerem esse cálculo, né, ou lerem alguma evolução em algum prontuário, vocês já vão saber essa classificação. E de que forma, né? Que entra aí também no diagnóstico. A medida, né, da avaliação da circunferência abdominal, isso é bastante utilizado para a gente fazer um acompanhamento, né, se essas pessoas têm risco de doenças cardiovasculares. Para quem não sabia, né, a partir de agora vocês já sabem que essa medida é uma medida importante. Então, a partir do momento que as pessoas, né, começam a ter um aumento da circunferência abdominal, isso já traz riscos de doenças cardiovasculares. Tem uma diferença no sexo feminino e masculino. Mulheres com circunferência abdominal maior que 88 centímetros e homens com circunferência abdominal superior a 102 correm um maior risco relacionado com obesidade. Então, mais uma vez, na medida da circunferência abdominal, é pegar a fita métrica e fazer a medida dessa circunferência. Mulheres que apresentam aí um número, né, maior que 88 centímetros
e homens que possuem uma medida superior a 102 centímetros, eles correm um maior risco de morbidade relacionado pela obesidade. Interessante, né? E também, além dessa circunferência abdominal, o quadril ele também pode ser medido e avaliado nessa relação cintura-quadril. E qual que é a base da medida? Nas mulheres, essa relação cintura-quadril, quando ela é superior a 0,80 centímetro, e nos homens, quando ela é superior a 0,90 centímetros. Então, pacientes que apresentam essa medida são pacientes que apresentam uma reserva de gordura proporcionalmente mais visceral. Quando eu falo mais visceral, né? Uma proporção de gordura a nível abdominal. Então, entenderam? Isso aqui entra também como um achado diagnóstico, tanto a medida da circunferência abdominal, quanto a medida da cintura quadril. Aí vocês têm que ter noção desses números para poder comparar se já está em fator de risco ou não, tá? Essa é uma imagem que a gente utiliza bastante, né? Que é uma aparência morfológica que ela é denominada aí como obesidade androide e que em algumas vezes ela é descrita, né, como ali uma circunferência que tem o formato de uma maçã. Então, mulheres que têm ali um formato de maçã, mulheres que têm um formato de pera, isso chama a atenção para obesidade, para doenças cardiovasculares, tá? Então, pacientes que têm aí, né, a obesidade androide, elas correm um maior risco de desenvolver, como eu falei para vocês, doenças cardiovasculares, hipertensão, doença arterial coronariana, o acidente vascular encefálico e a diabetes tipo 2 são os principais, tá? Então, na obesidade androide, esses pacientes levam mais esse risco do que na obesidade ginoide, tá, professor? E qual que é a diferença? A obesidade androide é aquela que o paciente, né, se caracteriza aqui com esse formato de maçã. Já quando eu falo da ginoide, é essa característica aqui do paciente, né, em formato de pera, a circunferência abdominal dele. E qual que é mais grave? Qual que traz mais risco para o paciente? É a obesidade androide, essa aqui, tá? Não esqueça, isso é pergunta de prova. A obesidade androide, né, tem essa aparência de formato aí de maçã e esses pacientes correm maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares do que aqueles que apresentam obesidade ginoide, que é descrita como um formato de pera, tá? Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. Então, outra forma de busca também de achados, né, diagnósticos para fechar, é aí, né, exames laboratoriais para fazer esse rastreamento de doenças cardiovasculares. Então, fazer a coleta para avaliar os níveis de colesterol e triglicerídeos, os níveis de diabetes mellito tipo 2, o nível da glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, avaliar os marcadores de doença hepática gordurosa não alcoólica, como o AST, o ALT, que é o mesmo TGO e TGP. Então, tem que fazer toda essa busca, avaliação de exame físico, avaliação laboratorial, para que você, juntamente com a equipe multi, né, os médicos, todos os profissionais envolvidos nesse processo, possam traçar aí um planejamento que ele seja assertivo para esse paciente, tá? Lógico que existem alguns casos de obesidade que eles são secundários a outras doenças ou distúrbios. Um exemplo são pacientes que têm hipotiroidismo, eles podem evoluir em alguns casos, né, por conta dessa disfunção metabólica, com quadro de obesidade. Pacientes que possuem síndrome de Cushing, eles também podem evoluir. Então, é secundário. Primeiramente, eu tenho uma patologia, que é o hipotiroidismo, e devido a essa condição, esse paciente ele vai evoluir com obesidade, tá? Então, nesses casos mais particulares, essa investigação diagnóstica, ela deve ser muito bem descrita, muito bem investigada, tá? Entender primeiramente ali o diagnóstico primário, aquele
distúrbio, qual que foi a implementação terapêutica, né? Então, tudo isso deve ser avaliado por vocês, principalmente ali no momento da anamnese, do exame físico, buscando o histórico desse paciente, se tem algum distúrbio, se não tem, se tem alguma doença pré, né? Tudo isso faz parte desse processo da coleta de dados de vocês. Ok, olha o tanto que a gente já evoluiu. Buscamos aí agora há pouco, né, o manejo do diagnóstico e agora a gente vai para o manejo clínico. Foi identificado, né, fechou esse diagnóstico e agora? Como que vai ser o manejo clínico? Como que a gente vai tratar? Então, o tratamento da obesidade, geralmente ele inclui modificação do estilo de vida, principalmente, né? Dependendo do nível, do estágio, vai ser a nossa primeira alternativa. Esse paciente ele tem que entender que ele tem que mudar os hábitos de vida, praticar atividade física, se alimentar bem, dormir bem, não fumar, não beber bebida alcoólica, né? São múltiplas orientações que vocês já têm ciência no dia a dia, que vocês já estão aí no 6º período, né? Pode ter também um tratamento que ele é farmacológico, intervenções cirúrgicas ou não. Então, o manejo clínico do paciente com obesidade, ele vem, né, nessas vertentes: modificação de estilo de vida, tratamento farmacológico e intervenções não cirúrgicas ou cirúrgicas. Aqui eu trouxe uma lista para vocês irem se familiarizando com os medicamentos que são associados aí a ganho de peso, né? Pode ser um antidepressivo, que pode ser um anticonvulsionante. Então, só para vocês terem conhecimento, já ir se familiarizando com esses nomes, que é o que vocês vão trabalhar na prescrição médica, tá? Para vocês poderem entender. Então, medicamentos aí para depressão, ele pode evoluir com obesidade? Pode, tá? Eu não estou afirmando, porque na medicina, né, a gente nunca fala que é sempre, porque tem certas mudanças, tem diferenças de paciente. Às vezes um remédio deu certo comigo, mas não deu com você, você evoluiu de uma outra forma, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Modificação de estilo de vida é o primeiro item aí para esse manejo clínico, né? Como eu falei para vocês. Então, a primeira abordagem que esse paciente com obesidade consiste aí na modificação do estilo de vida, visando aí essa perca de peso, né? Em seguida, a manutenção dela. Então, defina metas para perda de peso com esse paciente, oriente a ele a melhorar os hábitos alimentares, aumentar a atividade física, enfrentar barreiras relacionadas à mudança do estilo de vida, né? E automonitorar e traçar estratégias de mudança de estilo de vida, visando aí alcançar, né, um peso mais saudável, porque quando a gente está num peso saudável, a gente diminui os riscos para doenças cardiovasculares, vocês já sabem disso. Então, o primeiro ponto aí é tentar essa modificação de estilo de vida com orientação para esses pacientes. Então, eu trouxe aqui uma estratégia de alimentação saudável que você, enfermeiro, vai fornecer enquanto instrução para esse paciente, tá? Lá no seu plano de cuidado. Então, parem aqui, né, nesse momento, façam anotação, verifique o que vocês têm que limitar como consumo, o que vocês têm que monitorar, qual comportamento você deve incentivar esse paciente, porque isso vai trazer ali uma qualidade de vida e, né, bons hábitos saudáveis para esse paciente. Então, além de promover hábito saudável, atividade física, dieta, os hábitos de sono, eles também entram aqui como algo muito positivo, né? Então, dormir bem está associado à perda de peso e à manutenção de um peso saudável, tá? É postulado aí que a privação de sono, ela pode causar alterações nos nossos níveis de cortisol, que é um hormônio, né? E a alteração desse hormônio, ele traz aí um ganho de peso. Então, vocês estão vendo o quanto é importante essa mudança de hábito de vida, né? Então, aconselhar esses pacientes que têm transtorno do sono, algumas dicas, né? Como deitar com as luzes apagadas, pelo menos 7 horas antes do horário do despertar, criar um ambiente relaxante, escuro,
evitar ali a prática de atividades, né, que pode causar a excitação perto do momento de dormir, como mexer no celular, ligar a TV, evitar o consumo de bebidas com cafeína após a hora do almoço, né? São algumas estratégias que podem aí ajudar, né, a assegurar uma noite de sono reparadora. Então, quando você tem uma higiene do sono ali que ela é adequada, você vai estar contribuindo com a redução de peso desse paciente. Falamos aí da mudança de estilo de vida, agora eu trouxe a terapia farmacológica. Quando que ela entra? Então, a gente tenta primeiro aí essa terapia de mudança, né, de vida, de hábitos. Porém, tem pacientes que não conseguem alcançar essa meta de perda de peso apenas com essa modificação do estilo de vida. E aí, após a avaliação, ele pode receber a indicação de medicamentos anti-obesidade. Então, tem que ter muito cuidado. É uma classe de medicamentos que ela traz aí, né, alguns efeitos adversos. Então, tudo isso tem que ser acompanhado e orientado por uma equipe médica juntamente com a equipe de saúde, tá? É fato que alguns pacientes eles podem ter sucesso inicial ali com a modificação do estilo de vida. Porém, num período mais a longo prazo, eles ficam frustrados com tentativas de manter um IMC mais baixo, né, a longo prazo. E esses pacientes, eles podem se beneficiar de medicamentos anti-obesidade. Então, esses pacientes que vão receber essa terapia, eles precisam ser orientados de que essa prescrição, ela visa complementar e não suplantar, tá? Isso é importante, porque a modificação de dieta e de exercício, ela deve andar junto aí com esse medicamento anti-obesidade, tá? Eles atuam aí, esses medicamentos, inibindo a absorção gastrointestinal das gorduras ou alterando alguns receptores cerebrais centrais, para aumentar aquela saciedade e reduzir essa compulsão alimentar. Então, possuem efeitos colaterais, como eu falei para vocês, possuem contraindicações, por isso que tudo tem que ser investigado com muita clareza, tá? E esse paciente ele deve ser monitorado enquanto estiver tomando o medicamento selecionado. Então, perceba a importância desse tratamento farmacológico. Esse paciente ele tem que ser acompanhado de perto, ele tem que evitar bebidas alcoólicas. Tem várias instruções para quem vai iniciar esse tipo de terapia. Então, passando aí da terapia farmacológica, temos também intervenções que são não cirúrgicas. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um dos exemplos é uma terapia com bloqueio vagal. O que é isso, professora? É a colocação de um dispositivo semelhante, né, a um marca-passo, aquele que vai lá no coração, só que esse dispositivo ele é implantado no tecido subcutâneo, na parte lateral da cavidade torácica do paciente. Então, implanta lá, faz esse bloqueio vagal, ele possui 2 derivações implantadas, tá? Que vai ali estar no ponto do nervo vago, juntamente com a junção gastroesofágica. Só trazendo um pouquinho da anatomia para vocês entenderem. E o que acontece? Um sinal que pulsa, que é pulsante, ele é pré-programado e emitido por 12 horas diariamente. E o que esse sinal emite? O que ele traz? Um bloqueio intermitente do nervo vago. Então, quando esse nervo vago ele é bloqueado, isso resulta na diminuição de contração e esvaziamento gástrico, né? Vai ter ali uma secreção limitada de grelina e secreção diminuída das enzimas pancreáticas. Olha a grelina aqui. O que esse hormônio faz? Estimula o nosso hipotálamo, né? Sinalizando que a gente está com fome. Então, quando esse paciente ele faz essa terapia com bloqueio vagal, vai ter ali, né, por 12 horas, um bloqueio intermitente do nervo vagal, que vai diminuir a contração e o esvaziamento gástrico de secreções, né, que vão limitar ali o hormônio grelina, vai diminuir a secreção de enzimas pancreáticas. Isso vai contribuir, né, para diminuir a compulsão daquele paciente,
aumentar o seu nível de saciedade, né? Absorção diminuída de calorias, levando esse paciente à perda de peso. Então, uma das intervenções não cirúrgicas que eu trouxe é a terapia com bloqueio vagal. A outra é a terapia com balão intragástrico, né? Que envolve aí a colocação de forma endoscópia de um balão preenchido com soro fisiológico ou um balão duplo preenchido com soro fisiológico também na região do estômago. E qual que é o mecanismo aqui, professora? Esse dispositivo, ele resulta na perda de peso, tá? Porém, isso não está muito bem elucidado ainda, mas acredita que há uma relação com o aumento da sensação de saciedade e diminuição também do esvaziamento gástrico, tá joia? Então, após a inserção desse balão, ele permanece aí entre 3 a 6 meses e em seguida ele pode ser esvaziado e removido. Então, vocês estão vendo que nas duas alternativas, elas trabalham aí, né, a sensação de saciedade para esse paciente, tá bom? Então, aqui, alguns medicamentos, né, prescritos para o tratamento da obesidade, né, o seu mecanismo, os efeitos adversos e quais são as considerações de enfermagem relacionadas a esses pacientes em uso dessas medicações, tá? Não vou passar, porque vai prolongar muito a aula, então eu quero que vocês pausem aqui, façam as anotações, né, e tirem as dúvidas aí relacionadas aos medicamentos. O manejo de enfermagem, que é muito importante, eu fiz questão de trazer para vocês com pacientes com quadro de obesidade, é que muitos deles, pessoal, relatam se sentirem socialmente criticados, excluídos, marginalizados e desamparados pela associação, pela sociedade em geral. Então, muitos desses pacientes, eles relatam que sofrem uma estigmação por nós, enfermeiros, profissionais da saúde, tá? Não tem que existir um viés contra esse tipo de paciente, porque isso afeta diretamente o tratamento, isso afeta diretamente o cuidado de enfermagem. Então, eles se sentem, né, aí estigmatizados, né, podendo evoluir com o aumento da depressão, da baixa autoestima, e isso pode evitar que esse paciente compareça à consulta de atividades de manutenção à saúde. Então, entendam, esse paciente ele deve ser chamado pelo nome. É a Dona Maria? É a Dona Maria. A gente não vai se relacionar como paciente obeso. No momento do banho, a equipe não tem que ficar reclamando que aquele paciente é obeso, que ele dá trabalho para ser higienizado, que ele dá trabalho para fazer mudança de decúbito. Tudo isso afeta muito. Então, nós temos que tratar esses pacientes com a mesma atitude respeitosa e empática que tem pelos pacientes que também não têm obesidade, certo? Confrontar suas próprias atitudes e crenças sobre os pacientes com obesidade pode diminuir aí certos preconceitos. Então, a gente tem que envolvê-los, né? E tratá-los como uma pessoa que também é normal, tem um diagnóstico e está sendo tratado, tá? Por quê? Um exemplo, utilizar o idioma nativo do paciente para todos os pacientes com doenças diagnosticadas, incluindo a doença de obesidade, pode ser uma maneira efetiva de dissipar atitudes de preconceito. Então, não é o paciente com obesidade que você está observando, é a Dona Maria, é o seu Renato. Então, trate o paciente pelo nome, pela sua essência, pela sua bibliografia e não pela doença, tá? Esse é um ponto que se preocupa muito e que você, enquanto enfermeiro, enquanto supervisor, você tem que estar conversando, incentivando a sua equipe diariamente, tá joia? Então, muito cuidado, né, no momento que for ofertar os cuidados de enfermagem, como curativo, higiene, banho, mudança de decúbito. Muito cuidado também na admissão desses pacientes. Já planeje ali uma cama que ela é apropriada para obeso, com colchão pneumático para evitar lesão por pressão, né?
com uma prescrição de enfermagem que tem hidratação de pele, que tem instalação de placa de hidrocoloide de forma preventiva, porque é um paciente que ele tem uma mobilidade mais prejudicada, então a gente já tem que pensar além. E o manejo cirúrgico, eu deixei aqui por último, é a cirurgia bariátrica, né? Que é a cirurgia indicada para obesidade. Ela é indicada aí, né? Normalmente após outras tentativas não cirúrgicas de controle de peso. Então, a gente tenta todas aquelas que eu já falei para vocês. Então, se essas alternativas elas falharam, aí indica a cirurgia para obesidade, tá? A maioria dos planos de saúde faz a cobertura segura desse tipo de cirurgia, porque, né, traz aí como a cirurgia que ela é de risco para o paciente, que são pacientes que podem evoluir com doenças cardiovasculares. Então, a cirurgia ela é considerada como um tratamento para pacientes que possuem uma obesidade de classe 3, de classe 2, porque é uma condição crônica relacionada a quê? A diabetes, a doenças aí coronarianas, a hipertensão. Então, realmente é algo sério, tá? E que deve ser tratado. Então, a seleção desses pacientes para cirurgia ela é fundamental. Não sei se vocês já conviveram, já fizeram esse tipo de cirurgia, alguém aí da sala, mas é um processo que ele é extenso. A gente tem um processo pré-cirurgia, pós. Então, esse paciente ele fica sendo acompanhado por muito tempo. Ele fica por meses, né? Com toda uma equipe multiprofissional, trabalhando o aconselhamento, a educação. Isso inclui nutricionista, assistente social, enfermeiro, psicólogo ou psiquiatra, um cirurgião bariátrico. E os critérios de seleção para esses pacientes tem aí uma numeração de IMC instituído, né? Porque tem gente que tem tanto preconceito com o seu peso que às vezes tem um IMC que ele não tem nem indicação de cirurgia, mas a pessoa quer fazer porque sofreu algum tipo de preconceito, porque tem uma questão emocional de baixa estima. Então, por isso que é feita a entrevista justamente para entender se esses candidatos realmente eles se consideram aí com essa intervenção cirúrgica, tá? Aqui eu trouxe um quadro, né, que fala aí da lesão por pressão em paciente de estado crítico com obesidade extrema. Qual que é a finalidade, né, da gente trabalhar essa prevenção de lesões, trabalhar com a escala de Braden, que é uma ferramenta aí que ela é validada para avaliar o risco de lesão por pressão. Então, isso é muito importante, tá? Qual que é a implicação para a enfermagem? Qual que é o processo, né, na avaliação, no diagnóstico, o planejamento, a meta, as intervenções de enfermagem, né? Trazendo aí um sentido para redução da ansiedade, para alívio da dor, para garantia de equilíbrio do volume de líquido, prevenção de infecção e vazamento anasmótico, garantia do estado nutricional adequado. Então, é um procedimento cirúrgico que ele tem que ter um acompanhamento muito assertivo, tanto nesse pré-cirúrgico quanto no pós. E faz parte de você, faz parte da nossa equipe de enfermagem, né? Tratar essa prescrição com seriedade, reduzir o nível de ansiedade, de dor, garantir um equilíbrio de volume de líquido, nem muito, nem menos. Esses pacientes, nas primeiras horas de cirurgia, eles não recebem dieta diretamente, né, pela via do estômago, vai depender ali da indicação. Então, tem pacientes que ficam em jejum por um período mais prolongado, a gente faz o controle da glicemia, se for necessário, faz o uso de glicose. E, né, são pacientes aí que podem evoluir de forma tranquila, né, daqui 4 dias pode ir de alta, mas tem algumas condições mais graves, que esse paciente pode evoluir com hemorragia, ele tem que ir para UTI. São condições que vocês vão viver no dia a dia de vocês, tá? Então, aqui eu trouxe orientações ao paciente de diretrizes nutricionais para pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, tá? Eu preciso que vocês façam a leitura para vocês terem um entendimento de que forma que o enfermeiro orienta esse paciente, de que forma que ele tem que comer, de que forma que ele tem que se mastigar, se pode ter consumo de gordura, se ele pode beber líquido durante a refeição. Tudo isso aqui faz parte do nosso cuidado.
E avaliar, né, a garantia da manutenção dos hábitos intestinais, se ele está evacuando ou não. O monitoramento de possíveis complicações, são complicações pós-operatórias, como eu já falei, hemorragia, o tromboembolismo venoso, o refluxo biliar, a síndrome de Dupin. Então, são alguns monitoramentos que a gente tem que ter atenção com o paciente que evoluiu para a cirurgia, tá? E mais duas terminologias que eu trouxe para vocês acrescentarem aí no dicionário técnico de vocês é a disfagia e a obstrução intestinal e pilórica, que elas podem ocorrer também, né? A disfagia sendo aí nessa dificuldade para a deglutição, que pode ocorrer, né, em pacientes que foram submetidos a qualquer tipo de procedimento bariátrico, e a obstrução intestinal e pilórica também. Então, além de todas essas orientações, você, enfermeiro, tem que ter um cuidado grandioso também no exame físico, fazer uma expensão, né, dessa região abdominal, avaliar se essa região abdominal está distendida, se há presença, né, de ruídos hidroaéreos, fazer a ausculta, fazer a palpação, se for permitido no pós-cirúrgico. Então, toda essa visão mesmo técnica, tá joia? Então, assim, o que eu trouxe de alerta? E qualidade e segurança. A inserção de sonda nasogástrica, ela é contraindicada para paciente após cirurgia bariátrica, tá? Por quê? Porque esse procedimento ele pode romper a linha, né, que foi suturado ali no momento do procedimento, e isso pode causar um vazamento anastomótico ou uma hemorragia. Então, se atentem. Tem que ter indicação médica, tá? Então, a sonda nasogástrica, geralmente, ela é contraindicada para pacientes após cirurgia bariátrica, porque durante a inserção dela, pode ser rompido a linha de sutura dessa cirurgia, tá? Então, não menos importante, tem que ter um cuidado do enfermeiro na promoção de cuidado domiciliar, orientação sobre o autocuidado, o cuidado contínuo de transição, né, que eu tô passando de uma fase de obesidade para uma perda de peso, as reavaliações constantemente. Então, esse paciente ele tem que ser visto, não é simplesmente fazer a cirurgia e tchau, fazer o cuidado pós-operatório e acabou. Não. Pacientes bariátricos, ele tem toda uma linha de cuidado, toda uma rede de apoio, justamente para trabalhar essas questões do autocuidado, dos cuidados contínuos, de transição e da reavaliação, tá joia? Então, a gente finaliza aqui com esse manejo, né, de pacientes obesos. Espero que tenha feito algum sentido, que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Na próxima aula, eu já venho com outro tema para a gente estar discutindo. Um grande abraço e tchau, tchau.